Senhor, boa noite, graças a Deus. Vamos para mais um culto. Glória a Deus. Vamos abrir em nome de Jesus lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João, lá no final, capítulo 5, versículo 19. Vamos orar aqui em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, eu coloco esse momento na Tua presença. Sabemos que o Senhor tem falado conosco, Deus, nas etapas que aconteceu aqui, no louvor, na oferta. Eu peço a Ti, Senhor, fala conosco também nessa hora. Ocupa o meu lugar aqui, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, em nome de Jesus. Nós precisamos da Tua palavra, da Tua direção, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? No 1 João, capítulo 5, 19, diz assim, Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no e todo o mundo, né? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Irmãos, o que nós precisamos aprender? Deus, ele chega primeiro em cada situação, certo? E surgem situações para que nós possamos aprender. Não vá na onda da nossa... E sabemos que somos de Deus. Então, tá lá, somos de Deus. E que todo mundo jaz no maligno. Nós não podemos achar que uma situação... ela está sob controle. Não está. Ela está sob controle de Deus. Mas eu preciso entender que o mundo jaz no maligno. Às vezes, surgem situações para que nós possamos aprender aquilo que Deus tem para falar, para nos ensinar. Olha só. Vamos aqui entrar no contexto aqui. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Então, grava isso. Eu vou deixar o meu marcado aqui. Ó, todo mundo, sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Olha só. O que ele fala aqui no Mateus? Eis que vos envio como ovelhas... Jesus está falando. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e inofensivos como a pomba. Ele manda eu ficar esperto, ao mesmo tempo não tomar atitude de serpente, mas ser prudente como a serpente. Ela vai lá de mansinho, né? Dá uma enroladinha. Daqui a pouco, quando surge a oportunidade, ela solta o bote. Se vê a linha oprimida, ela já solta logo o bote. Irmãos, Jesus está falando, eis que vos envio. Eu preciso entender que as situações estão acontecendo. Eu preciso me fortalecer em Deus. A gente já vai ver isso aqui lá no Efésios. Mas nós precisamos entender qual é a condição. Ó, o mundo, eis que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Irmão, e todo mundo jaz no maligno. O que nós precisamos entender? Vai para situações, atento. Surgiu uma situação, não acha que é por acaso não, o mundo jaz no maligno. Nós precisamos vigiar. Às vezes, por uma coisinha de nada, surge lá um tropel, uma situação, e aí é bom que a gente vai lá e já conserta logo para evitar problemas futuros. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Ó, vai lá, o próximo versículo, o 17. Ó. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão na sua sinagoga. Não surgem situações, às vezes ainda não tá assim, né? Tá quase, né? Aqui no nosso país, mas ainda não tá, mas tá quase. Tá bem pertinho. Tá bem pertinho mesmo, não tá tão longe assim não. Antes estava mais longe. Outro dia, outro aí de
um cristão aí popular, ele já estava ali sofrendo um processo por conta da fé. O que nós precisamos entender? Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão, aleluia, Jesus, vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas... Acautelai. Ele está mandando tomar cuidado. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão do sinédrio. Irmão, presta bem atenção. Eu preciso entender qual é o contexto que nós estamos inseridos. O mundo todo jaz no maligno. Aí ele fala assim, ó, não se preocupa com o que você vai comer e nem com o que você vai beber. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Por que ele mandou eu buscar o reino? Porque o mundo jaz no maligno. Isso aqui ele está falando um referente ministerial. Ó. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão na sinagoga. Vai lá, versículo 18, em nome de Jesus. Ó, vamos até o 20. E serei conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhe servir de testemunho, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios, para servir de testemunho. Ó, peguei aqui, ó, agora os outros vão aprender como é que é. E sereis conduzidos, mas quando vos entregarem, não vos dei cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Irmão, o que eu preciso entender? Põe o 20 aí para me fechar aqui. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. O que eu preciso entender? O que ele está falando? Nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Irmão, se o mundo jaz no maligno, eu tenho que me acautelar dos homens. Vão entregar a gente à sinagoga, vão levar para ser açoitado. Existem situações que estão nos treinando para que nós possamos entender que, ó, toma cuidado com tal situação. Às vezes é mais fácil, mas eu estava certo. Não quer saber quem estava certo. Nós precisamos procurar agir com prudência. Por quê? Mas eu estava certo. Eu também estava certo. Tem situação que você está certo, mas o mundo jaz no maligno. E eu preciso entender que se surgir situações, ó, eu vou conectar com Deus e permitir que Ele nos ensine e nos dê direção do que nós vamos fazer. Ó, porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O que eu preciso entender? Quando surgir uma situação, pensa logo em Deus. Já ora naquele minuto, naquela situação. Às vezes nós estamos olhando para uma situação e você fala assim, não vai acontecer não. Daí não vai sair nada não vai ter problema. E aparece o problema, aparece a questão, aí você fala assim, Jesus, que coisa! Olha, dali saiu uma encrenca, foi dali. Por quê? Por causa de uma coisinha? Por causa de um farol? Por causa de uma buzina? Aí a gente fala assim, nossa, não é nossa. Jesus já falou há mais de 2000 anos atrás, porque, ó, vão entregar vocês na sinagoga, pra você ser açoitado, mas não se preocupa não. Vocês não vai precisar preocupar com o que vai falar. Deus vai falar por vós, o Espírito de Deus vai falar por vós. Irmão, o que nós precisamos entender em nome de Jesus? Deus nos dá sabedoria, já tem aqui. Deus nos dá sabedoria para viver cada situação. O que eu vou fazer em nome de Jesus? Entrar no cuidado de Deus. Como? Não preocupar com o que eu vou falar. Mas ele está falando, ó, acautelai. O mundo jaz no maligno. O que eu preciso entender? Surgiu uma situação, é melhor ter paz do que ter razão. Agora, presta bem atenção. Existem situações que nós vamos lidar e vamos ter que lutar para as coisas acontecer, porque muitas vezes no mundo nós vamos ter aflição. Então eu vou esperto. Você quer ver uma coisa? Ó, Lucas, capítulo 20,
versículo 19. Lucas 20, versículo 9. Ó, olha só. Aí a gente pensa, não, mas eu tava ali e aconteceu tal coisa. Esses dias pra trás aí, ó, o mundo já no maligno. Não sei se alguém viu no status de alguém uma jovem fugindo, correndo, uns caras que tava correndo atrás dela e tava esperando algum tempo com um carro na porta da casa dela, aqui pertinho ali, pertinho aqui, pertinho. Aí me mandaram a mensagem e daqui a pouco... mas, dona, mas não dá pra ver a placa, não dá pra ver nada, e aí, como é que a gente faz alguma coisa? Aí daqui a pouco outras pessoas compartilhou e a moça chamou a polícia e deu a entrevista na emissora de televisão. Passou lá, algumas pessoas postou o link da emissora lá e a pessoa tava lá esperando ela. Ela correu, subiu o escadão e ninguém ajudou também. Sorte que não conseguiram pegar nem ela e as crianças, estavam com 2 crianças. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Agora o que eu preciso entender? Eu vou andar com medo? Não, mas eu vou ser prudente diante de cada situação. Às vezes você anda o dia todinho, às vezes o Satanás está esperando na rua de casa. O que eu preciso entender? Vou me desviar. Já vamos chegar lá no suporte de Deus, mas vamos lá. Vamos entender aqui rapidinho. 20, versículo 9. E começou a dizer o povo esta palavra: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. Olha só, presta atenção. O cara pegou, tinha lá uma fazenda, vou arrendar para vocês e aí depois eu venho ver, a gente vem acertar as coisas. Vem, tá bom, vai lá. E no tempo próprio, mandou um servo aos lavradores, para que lhe desse dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram no vazio. Tava tudo combinado. Mas o cara, pode colocar o 11. Mas aí os caras pegou e deu uma surra no funcionário lá, do dono da fazenda. Não? Deu uma surra. Mandou ele embora. O que vai acontecer na próxima? Vai lá. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando, mandaram no vazio. Bateu no outro também. O que vai acontecer no próximo? Vai lá. Vai, E tornou ainda a mandar o terceiro. Mandou o terceiro. Mas ele, ferindo também a este, o expulsaram. Já tinha 3. Irmão, 3. Mandou 3. Deu uma surra nos 3. E não deu dinheiro, não deu nada. Não deu nada o que colheu lá, o que combinou. O mundo jaz no maligno. Você está vendo alguma coisa parecida nos dias de hoje? Pois é, nós vamos nos cuidar com cada situação. Às vezes nós queremos já logo resolver. Não resolve não. Tem coisa que eu não vou resolver. Tem coisa que nós vamos orar e entrar na oração para que Deus nos dê sabedoria e Deus vai lá e põe a mão. Mas tem coisa que a gente tem que... Então, a gente tem que resistir o diabo. Às vezes a gente resiste quem o diabo está controlando e às vezes ele está com alguma coisa preparada lá. E aí? Aí o que aconteceu? Aconteceu o que passa na televisão. O que eu preciso entender? O mundo jaz no maligno. Deus, nós somos de Deus, o mundo jaz no maligno. E tornou ainda a mandar o terceiro. Mas ele ferindo, também a este o expulsaram. Vai. E disse o senhor da vinha: olha só, olha a cabeça do cara. Não, fala a verdade. Mandou um, bateram, deram uma surra. Mandou o segundo, deram uma surra. Você acha que ele ia fazer o quê? E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo,
seja respeitado. Entregou o filho para a morte. Irmãos, já deu sinal do que está acontecendo. A gente entra em situação. Por quê? Porque muitas vezes a gente é ser humano e esquece de algumas coisas. Mas já deu sinal. Bateu em um, bateu em outro. Tem nas versões, nas outras versões, na versão do Mateus e do Marcos, fala que eles mataram uns, bateram em outros, que foi quando fala que ele enviou 3, não foi só aquele, né? Foi um grupinho com aquele. Só que os caras pegou. O que nós precisamos entender? Em nome de Jesus, a gente vai para a situação sabendo que Deus é conosco, Deus vai nos guardar. Mas que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo seja respeitado. Irmão, em nome de Jesus eu preciso entender que as coisas estão acontecendo. Que farei? Enviarei meu filho amado, é possível que este o respeite, talvez seja respeitado. Não vai, a gente está lutando, presta atenção. O mundo jaz no maligno, eu estou lutando com o diabo, eu não estou lutando com pessoa. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Surgem situações que eu preciso entender. Você não está lutando com uma pessoa lá no meio da rua. Não é a pessoa, é o diabo que muitas vezes segue lá a instrução do Satanás do inferno e acontece as coisas que acontecem. Nós precisamos entender que todo dia nós precisamos vigiar com o que a gente fala, do jeito que a gente fala, como a gente fala. Às vezes você fala, entende errado você está entendendo? Olha lá, versículo 14. Mas vendo os lavradores arrazoaram, combinaram entre si, vamos combinar um negócio aqui? Entre si dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemo-los para que a herança seja nossa. Irmão, não tem coisa nova nesse mundo. Tá surgindo tal situação ali naquela rua. Pra que eu vou lá para aquela rua? Não, eu não vou. O que eu quero trazer para nós? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Ele não falou isso para nós? O que eu preciso entender? Eu tô aqui dentro de uma missão. Dentro de uma missão, Deus deu a direção, vai lá, você vai por esse caminho, vai fazer. Agora, as encrenquinhas, as situações que nos procuram, eu não sei se você procura, eu também não procuro. Mas muitas vezes as situações nos procuram, ou uma atitude nossa gera alguma situação. O que aconteceu? Aí versículo 15. E lançando fora da vinha o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? 16. Irá e destruirá estes lavradores lavradores mal, né? Fala. E dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram, não seja assim. Olha, ficaram com medo. O que nós precisamos entender? O cara não entendeu nada. Mandou o filho para a morte. Às vezes nós precisamos entender que surgiu a situação. É claro que não fala lá o pai de família, se soubesse a hora que o ladrão viria, ele se prepararia. Então, pega desprevenido. Agora o que eu preciso entender? Em nome de Jesus, vamos vigiar. Deus é fiel. Às vezes nós queremos ser o peito de aço. Não é, irmão, nós não somos. Às vezes vai fazer um favor para Deus, né? Deus quer recolher, né? Já faz um favor para Deus. Adiantou. Agora o que eu preciso entender? As situações estão acontecendo. E às vezes nós precisamos. O mundo jaz no maligno. Se jaz no maligno, Jesus falou para buscar o reino, porque Ele sabe aonde eu e você estamos. Falou que vai ser entregue à sinagoga. O Pedro estava lá, estava acontecendo as coisas. O que ele fez? Senhor, estão querendo pegar a gente, Atos 4, 29, estão querendo nos pegar, estão querendo fazer isso e isso. Ele foi lá brigar? Ele foi lá? Não era o Pedro que
que cortava a orelha do discípulo, ele não foi lá brigar, não. Ele foi orar. Já tinha se convertido. Ele não foi resolver no braço. Ele não foi lá, eu vou lá cortar a orelha de algum deles lá que vão aquietar na hora. O quê? Ele foi orar. Quando ele orou, o que aconteceu? O movimento aconteceu. Ó, presta atenção. Você acha que a maldade não tem tomado conta? Ó, João, capítulo 12, versículo 9. João 12, 9. Ó, João, capítulo 12, versículo 9. No versículo 9, ó. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Ele quem? Jesus. E foram, não só por causa do Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Oh, irmão, presta bem atenção. O que nós precisamos entender? Que as situações estão acontecendo. E no nome de Jesus nós vamos ser prudentes diante de cada situação. Em nome de Jesus, agir com sabedoria, com inteligência, para que Deus nos dê graça e nós possamos... Nós vamos ver a graça de Deus em todo o tempo. Mas o que eu quero dizer é que o mundo jaz no maligno. Então eu não posso achar que uma situação é assim, é assado. Ó, e Deus está comigo. Deus está comigo, nós estamos numa missão, pode ter certeza, Deus vai nos guardar. Mas não vamos entrar em assuntinho. E se entrar, tenta ir lá e resolver logo em nome de Jesus, para evitar as arestas que fica para depois, ó. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dentro do morto. Olha, tá tudo feliz. Vamos lá ver Jesus e vamos ver o Lázaro, porque ele estava morto. Vai lá. Ó, versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para fazer o quê? Matar o Lázaro. Para matar também a Lázaro. O que nós precisamos entender? Eles queriam matar Lázaro por quê? Porque Lázaro era um sinal, né? Do milagre de Jesus. Aí vai lá, no 11, pra gente fechar aqui. Ó, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então o que estava acontecendo? Aquilo era um sinal evangelístico tão grande que Jesus fez, que ressuscitou Lázaro, aí todo mundo estava crendo em Jesus. E os principais do sacerdote estavam querendo fazer o quê? Estavam querendo matar o Lázaro. Irmão, não acha que as coisas é por acaso, não. A maldade tem tomado conta do ser humano. Às vezes, se nós deixar o velho homem se levantar, a maldade toma conta do nosso coração. Não é esse o assunto, mas eu preciso entender no mundo que nós estamos inseridos e entender o quanto Deus é conosco e o quanto Ele tem nos guardado. Olha, presta bem atenção aqui. Põe lá no Efésios. Vamos passar pelo Efésios rapidinho, vai, ó, seguido, tá? Até o 13, ó. Nos demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Tem que fortalecer em Deus, senão eu vou querer tomar atitude de maneira natural. Surgiu uma situação, eu vou tentar resolver de maneira natural. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que o diabo quer? Quer que eu entre na cilada. Para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, eu preciso me fortalecer em Deus, senão eu vou deixar a minha carne querer tomar atitude. Às vezes nós, não, vamos lá, isso aqui a gente resolve assim, pronto, e acabou, e vamos lá, que não sei o que e tal. Irmão, em nome de Jesus, o mundo jaz no maligno. O cara pegou, combinou de manhã, ó, é o seguinte, eu vou deixar a vinha aqui com vocês, e depois eu volto. Na hora de colher os frutos, mandou um, deu uma surra, mandou outro, deu uma surra, mandou o terceiro, bateu, espancou. Não, vou mandar meu filho. Mataram o filho. Por quê? O mundo jaz no maligno. O que eu preciso entender? Muitas coisas têm acontecido à nossa volta, não tem? Mas Deus tem nos guardado. O que eu vou fazer? Porque não temos que lutar contra a carne. Contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, uma categoria, principado.
contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade do lugar celestial. Você não está lutando com pessoa. O que é que eu preciso entender? O mundo jaz no maligno. O que é que nós vamos fazer? Cuidado, vão entregar vocês na sinagoga, vão querer dar uma surra em vocês. Não se preocupa, eu vou falar por vocês. O que mais ele está falando? O cara lá é mau, os vinhateiros lá. O 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Eu preciso entender, tem uma luta espiritual acontecendo. Não vai achar que você está vendo a pessoa e está lutando com ela. Eu tenho mais conhecimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não entra nessa situação. O mundo jaz no maligno. O que ele fez? Entregou arrebentou com um, foi o segundo, arrebentou com o segundo, a maldade. Jesus ressuscitou o Lázaro lá. O que os caras tramou? Queria matar os principais do sacerdote. Queria matar. Isso quer dizer que a maldade estava tão grande. Aí eu fico achando, não, nós vamos entender. Sabe o que nós vamos entender? Em nome de Jesus, presta bem atenção para fechar, para você entender que Deus é conosco. Põe aí, filha, por favor. O último livro, Se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então teriam nos engolido vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Não é por acaso. Não é por acaso que todo dia nós levantamos de manhã, 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, estamos saindo, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas e estamos sendo cuidados, porque o Senhor, vai lá, volta no primeiro, no 2, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, todo dia Ele está ao nosso lado. Eu preciso entender, eu trouxe, mais coisa falando de como está o mundo, e só um trechinho falando de como nós precisamos entender. É a mão de Deus que está conosco, é a misericórdia do Senhor que age na nossa vida. Nós levantamos e voltamos porque Ele nos guarda. Põe lá no 3, vai. Eles então nos teriam engolido vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. Mas se acendeu a ira, por quê? Maldade, o mundo jaz no maligno. As coisas estão acontecendo, é porque Deus está do nosso lado. Aí eu vou me dar o luxo de hoje eu não vou orar. Hoje eu vou ficar vendo uma série que é muito legal lá de filme, de bang bang, de não sei o que. Não dá, querido, não dá. O mundo jaz no maligno. Se eu não orar, eu não entro na comunhão. Mas espera aí. Quer dizer que se eu não orar, se eu orar só um pouquinho, Deus não vai me guardar? Deus vai nos guardar. É que eu e você vamos estar mais distante, vamos entrar na onda da carne. E eu preciso de Deus do meu lado. Entra no teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto. O teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. A recompensa é saber que Deus está nos guardando. Está acontecendo uma coisa ali? Tá, é verdade. Não é mentira, não. Não é coisa de televisão. Não é. Não é notícia fraudulenta. Não é verdade. Mas versículo 6. Versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Pode pôr a King James agora, filha, nesse aí. Quer ver a diferença? Não foi não, tá? Isso, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Irmão, em nome de Jesus, Deus não entrega nós nas mãos dos inimigos. Como um pássaro, escapamos da cilada dos caçadores. A armadilha foi destruída e ficamos livres. Como pássaro escapei. Como um pássaro escapamos.
O nosso socorro está em nome do Senhor, em nome do eterno Criador dos céus e da terra. Presta bem atenção. O que eu preciso entender? O mundo jaz no maligno. Ah, não aconteceu tal coisa? Então, porque o Senhor está do nosso lado. O que nós vamos entender? Cuidar e viver a misericórdia de Deus, viver a bondade de Deus, viver a manifestação do Senhor diante de cada situação. Entrou num assunto, corre lá e resolve logo, não deixa para depois não. É assim, assim, assado, resolve. Tem coisa que a gente vai se manter firme. Tem coisa que a gente entrou, vamos lá e resolve. Porque o mundo jaz no maligno. O povo queria matar o milagre. Até o milagre o povo queria matar, que era o Lázaro. Quanto mais se a gente entra numa situação, é porque Deus está do nosso lado. Então saiba que de manhã você levanta, acorda, vai trabalhar, enfrenta às vezes um trânsito, um caminho, ou vai para uma situação, pega um ônibus, aconteceu isso e aquilo, porque o Senhor está do nosso lado. Vamos glorificar a bondade e a misericórdia dele em nome de Jesus. Amém?